Fala, galerinha. Então agora vamos de revisão sobre ligações químicas. Sempre que a gente vai trabalhar esse conteúdo, eu gosto de fazer a seguinte pergunta para os alunos. São 118 elementos na tabela periódica, porém nós temos milhões de substâncias conhecidas pelo ser humano. Por que 118, ou como então, que 118 elementos acabam formando tantas substâncias? Então é através das ligações químicas. Por que eles fazem isso? Eles fazem para adquirir uma certa estabilidade. Porque a gente já estudou sobre o átomo, já vimos que o átomo ele tem uma eletrosfera, e essa eletrosfera possui uma certa configuração. Essa configuração da eletrosfera acaba dando algumas características para os elementos. E para a gente entender um pouquinho mais sobre ligações químicas, para revisar isso, é importante, não tem como ser diferente, lembrar sobre eletronegatividade. Então, a eletronegatividade ela é uma das propriedades periódicas mais importantes porque ela coordena uma série de coisas. Energias, propriedades dos compostos, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, um monte de coisas. E o que é a eletronegatividade? Então, a eletronegatividade ela é a capacidade de um átomo de atrair elétrons para ele. Porque a gente vai pensar o seguinte, existem átomos que querem receber elétrons, que querem ganhar, que querem atrair elétrons, com mais ou com menos força, mas eles querem. E existem átomos que eles não querem receber, eles querem empurrar elétrons, eles têm pouca eletronegatividade. Ou seja, eles têm alta eletropositividade, então eles têm a tendência de empurrar elétrons, eles não querem elétrons da valência deles. Esse não querer, esse caráter positivo, caráter metálico, essa eletropositividade, também. Alguns não querem mais, outros não querem menos. Então essa variação é o que a gente vai chamar de valores de eletronegatividade, que começam em 0,7, 0,6 e vão até 4, que é o valor do elemento flúor. E o que acontece a partir disso? A partir disso, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos a tabela periódica distribuída ou dividida em elementos que nós vamos chamar de metais e elementos que nós vamos chamar de ametais. Então, aqui, ó, em rosa nós temos os elementos que chamamos de metais e em branco os elementos que chamamos de ametais. O que a gente tem que pensar nisso? Que com exceção dos gases nobres aqui, os ametais querem receber elétrons, querem puxar para si, portanto, são bastante eletronegativos, e os metais não querem puxar, eles preferem empurrar elétrons da ligação, portanto, eles são eletropositivos, são pouco eletronegativos. Claro que ele não é tão fácil assim ele só doar o elétron, vai depender da força do outro. Então, essa diferença de força, essa diferença de eletronegatividade é o que dá a característica então dos três tipos de ligação química. Ligações que a gente chama de iônicas, que formam íons, ligações metálicas, que formam os metais, as ligas metálicas em geral, e as ligações covalentes, que formam as moléculas e os compostos covalentes em si. O que a gente imagina ali? Primeira coisa, não existe uma ligação 100% iônica. Elas têm caráter iônico. E o caráter iônico é quando a diferença de eletronegatividade, é quando a diferença de eletronegatividade for igual ou maior que 1,7. Então, quando você olha na tabela periódica, os elementos eles têm os seus valores de eletronegatividade. Você pode consultar uma tabela completa que você vai identificar esses valores. E aí você vai subtrair o maior e o menor daquela ligação. Então, uma ligação sempre ocorre entre dois átomos, e aí esses dois átomos você vai pegar o valor do maior menos o valor do menor. E se essa diferença for igual ou superior a 1,7, bom, ali você tem uma ligação, então, em que o caráter iônico dela é superior a 50%. Como eu falei, não existe uma ligação que é 100% iônica. Ela tem caráter iônico. Esse iônico vai de um valor bastante baixo até um valor bastante alto, 90 e poucos por cento. E quando você tem abaixo de 50%, bom, então abaixo de 50% eu tenho uma ligação de baixo caráter iônico e que nós chamaremos ela de covalente. Acima, ou igual, ou acima de 1,7, você tem uma predominância
mais de 50% de caráter iônico, portanto, chamaremos ela de ligação iônica. Tá? Então, essas ligações, a primeira que nós veremos é a ligação iônica. Está aqui, ó, eu peguei até algumas imagens para conseguir contextualizar algumas coisas com vocês. Então, essa aqui é a ligação iônica. Por que iônica? Iônica porque ela vai formar íons. Forma íons. Só um minutinho, gente, que tem um cartão de memória aqui que está me incomodando. Não sei por que ele fica lendo e deslendo. Então, voltando aqui, forma íons. A gente sabe que os íons eles podem ser positivos ou negativos. Positivo é aquele que doou o elétron é negativo, então se ele perde elétron, perde negativo, ele fica positivo. E aquele que recebeu o elétron, que aí sim ele fica negativo. O positivo nós vamos chamar de cátions e o negativo nós vamos chamar de ânions. Exemplo aqui, ó, NaCl. O NaCl é um composto que todo professor utiliza, que é comum, todos temos em casa e tal. E o que acontece ali? A ligação entre o sódio e o cloro, ela tem o valor, como eu falei ali, superior a 1,7. Se não me falha a memória, dá 1,9, 2, não vou devagar agora sobre valores porque eu não lembro de cabeça. Mas ela é superior a 1,7. Portanto, a gente pensa que existem essas transferências de elétrons. E essa transferência de elétrons aqui, ou seja, o metal doa para o ametal. Por quê? Por que isso ocorre? Porque o ametal tem força suficiente para arrancar o elétron. Então vai ficar muito mais atraído para o lado dele. Ele não, teoricamente, ele não tem a força exatamente de tirar. Ele só vai tirar quando a gente quebrar essa ligação de forma heterolítica, e daí você vai ter então os positivos e os negativos. Mas o elétron fica muito dentro da eletrosfera do ametal. E como ele fica muito dentro da eletrosfera do ametal, ele vai formar compostos, ou vai formar estruturas, perdão, de carga elétrica, com carga elétrica. E essa carga elétrica, como falei, pode ser positiva nos cátions e negativa nos ânions. E aí o que ocorre? Que no composto iônico, ele não tem uma unidade de repetição única. Por exemplo, sei lá, H2O. Qual é a unidade de repetição da água? É uma molécula. No caso dos íons, ele tem um cristal, que é formado por diversos íons. Quando você pega um grãozinho de sal, um único grãozinho, ele é um sólido que tem ali trilhões de cátions e trilhões de ânions. E que eles ligam-se assim, ó. O sódio ele é o pequenininho, porque ele perde uma camada inteira, então ele fica menor. E o cloro fica gordão, porque entrou um elétron e aumentou. Então, quando a gente representa os íons, normalmente o NaCl, por mais que ele não diga aqui na corzinha quem que é Na, quem que é o Cl, você vai ter que entender que o Na é a bolinha pequenininha, e a esfera pequenininha, e o Cl é a maiorzinha. E cada um deles ele fica rodeado dentro do cristal por 6 outros íons. Então, o positivo fica rodeado por 6 negativos e o negativo fica rodeado por 6 positivos. E eles vão se encaixando, como se fosse um brinquedo de montar, um Lego, por exemplo. Ele vai formando uma peça cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e que chega um momento em que você consegue visualizar ela, um grão de sal, por exemplo. Um grão de sal grosso, muito maior, né? Então, essa é a formação do retículo cristalino. Tá? Então, a gente sempre vai ter, na formação dos compostos iônicos, o termo retículo cristalino, que é a forma como os íons encaixam-se uns com os outros. Tá? Então, isso vai depender de uma série de fatores. Nós não vamos dialogar sobre isso agora, porque é assunto para outra aula, mas ele vai formar esse cristal, em que nós temos ali os cátions, que doaram elétrons, para os ânions que receberam elétrons. Tá? O que é importante a gente falar para isso, sobre essa estrutura aqui? Primeiro, é uma estrutura bastante compacta, vamos dizer assim. Por quê? Porque cargas positivas e negativas elas se atraem com muita força. Elas atraem-se com muita robustez, vamos dizer assim. Elas ficam muito juntas. O que isso vai influenciar? Que muito juntas é difícil separar. Então você precisa de muita energia para conseguir separar isso ali. Portanto, pontos de fusão e ebulição altos. Os compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição. O NaCl, por exemplo, ele tem a temperatura de
fusão, ou seja, ele derrete a 802 graus. Olha só. Então, para você ter NaCl líquido, você precisa aquecer ele até 802 graus aproximadamente. Porque aí você consegue separar esses íons e eles terão mobilidade. Outra coisa importante, condutividade elétrica. Muito se fala e existem exercícios que pedem sobre isso, que é o seguinte: composto iônico conduz corrente elétrica? Depende. Se você pegar 2 fios e colocar no sal de cozinha, lá no saleiro, ele no estado sólido, ele não vai conduzir corrente elétrica, ele não vai passar eletricidade através do sal. Por quê? Porque os íons estão todos presos, eles não têm mobilidade. E a gente tem que ter coisa, até vou fazer aqui uma dica do Pinto. Então a dica do Pinto é o seguinte aqui, ó. Dica do Pinto. Para haver condutividade. Opa, faltou um dele no meio. Não, vamos voltar aqui, né, gente? Condutividade elétrica. Precisa. Precisa de mobilidade. Mobilidade de quem, professor? De elétrons ou íons. Então, para que haja condutividade elétrica, você precisa que tenha mobilidade, ou de elétrons ou de íons. Quem é que dá mobilidade de elétrons? Os metais. Um pedaço de ferro, uma barra de cobre, o fio. Né? E quem é que tem mobilidade de íons? Composto iônico, quando não está no estado sólido. No estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque no estado sólido é todo mundo juntinho. Ó. Os positivos aqui e os negativos aqui. Estão todos juntos, então não há mobilidade, eles estão presos. Quando é que a gente consegue mobilidade dos compostos iônicos? Fusão. Quando ocorrer fusão ou dissolução em água. Ah, professor, tem outros tipos de dissolução? Tem, mas dissolução em água é a mais comum. Tá? Então, a dissolução em água você consegue separar eles. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, desenhos de cristais iônicos sendo dissolvidos na água, você vai perceber que existem moléculas de água envolvendo os íons, chamado de solvatação. Deixa eu procurar rapidinho aqui uma imagem. Ou hidratação também é chamado. Dissolução, cristal iônico, solvatação. Então deixa eu procurar NaCl aqui. Então aqui, ó, deixa eu... Eu peguei um PNG ainda, mas dá para ter uma ideia. Você tem aqui o cristal, todos presos, e quando você coloca na água, a gente sabe que a molécula de água ela é como se fosse a cabecinha do Mickey, né? O oxigênio sendo negativo, mais negativo, e os hidrogênios, que são as orelhinhas do Mickey, mais positivos. E aí, quando você dissolve eles, o que vai acontecer? Deixa eu pegar uma outra imagem que eu vi aqui. O que vai acontecer ali? Vou aumentar ela um pouquinho. Você tem, então, a presença das moléculas de água. Aqui, no caso do cloro, que é negativo, ele fica atraído pelas moléculas, pela parte dos hidrogênios da água. E um sódio que é negativo, que é positivo, fica atraído pelos oxigênios que são negativos. Não são totalmente negativos, esse aqui é um delta minúsculo, que indica a carga parcial, que pode ser positiva ou negativa, né? Então ele vai acontecer isso aqui. Nesse momento em que os íons estão separados, o cloreto pode ir para um lado, o sódio pode ir para o outro,
aí você tem mobilidade e, portanto, haverá, então, condutividade elétrica. Ok? Então, vamos lá. Compostos iônicos, alto ponto de fusão e ebulição, formam retículos cristalinos, também chamados de cristais iônicos, tá? E só conduzem corrente elétrica no estado líquido, ou seja, fundidos, derretidos, ou quando estão dissolvidos em água. Tá? Tanto que a água tem essa força, né, para conseguir quebrar esse cristal aqui. Tá? Beleza? Então essa é a ligação iônica. Ligação metálica agora. Agora vamos para metálica. Metálica. Né? Ligação metálica, ela ocorre quase da mesma forma que a ligação iônica. Aqui, ó, metálica. O que acontece com a metálica? Veja bem, lá na ligação iônica você tinha um elemento que é muito eletronegativo e um que é muito pouco. Tem uma diferença grande de eletronegatividade. Um quer receber elétrons e o outro não quer receber elétrons. Ele quer doar. Então junta a fome com a vontade de comer, beleza, composto iônico. E na metálica? A metálica, ela é a ligação em que ninguém quer os seus elétrons. É a mesma coisa, você tem um monte de metais, os metais não querem elétrons. Aí ele não quer elétron, mas o átomo do lado também não quer. E nem o do lado, e nem o do lado, e nem o do lado. Então o que acontece? Como ninguém quer os elétrons, eles fazem uma ligação em que deixam os elétrons livres. Eles deixam os elétrons ali de boa, tranquilinhos. E aí, o que vai acontecer? Ele vai formar o que a gente chama de mar de elétrons, ou também chamado de nuvem eletrônica. Então, nessa imagem aqui para vocês, ó, deixa eu voltar ali, ó, rapidão. Aqui, ó. Então, o que vai acontecer ali? Você tem este abençoadinho do composto iônico, e esse composto iônico aqui, ele tem esses elétrons que estão soltos. Então, é como se a ligação metálica fosse uma ligação iônica diferente. Por quê? Porque só existem cátions, não existem ânions. Só existem cátions. Todos são positivos. Ah, professor, mas e daí, como são todos positivos, não haveria repulsão? Como é que eles ficam tão ligados ao ponto de o ferro, por exemplo, derreter a 1536? Ele derrete a 1536. Ele ferve a 3.000 e poucos graus, agora não lembro. É porque os elétrons soltos, esses elétrons que estão ali de boa, formando um mar de elétrons, eles unem esses cátions. Só que como eles unem os cátions e ficam, de certa forma, livres, ficam espalhados pelo metal, eles conseguem conduzir corrente elétrica. Então, condutividade elétrica nos 3 estados. Os metais conduzem no estado sólido, no líquido e no gasoso. E as iônicas, só no líquido e no gasoso. E aí, por que isso ocorre no estado sólido? Porque os elétrons estão livres. Então, se você colocar uma DDP ali, uma diferença de potencial, ligar alguma coisa na tomada, por exemplo, os elétrons vão começar a se mover. A gente acha que os elétrons movem-se em uma velocidade absurda. Não, eles levam minutos para percorrer 1 centímetro. Só que, mas por que a velocidade é tão alta? Porque não tem o elétron para acender, por exemplo, a lâmpada que está iluminando aqui o meu rosto, ele não tem que sair da tomada e chegar na lâmpada para daí sim ela ligar. Os elétrons já estão em todo. Então eles viajam devagarinho entre um átomo e outro, só que quando acontece a diferença de potencial, todos ao mesmo tempo começam a mudar de lugar. Os metais, então, eles têm altíssimos pontos de fusão e ebulição. O tungstênio, por exemplo, era utilizado para fazer lâmpadas fluorescentes não, incandescentes, que eles têm um ponto de fusão e de ebulição muito grande. Tá? E eles também formam retículos cristalinos. Até eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Essa imagem eu mostro nas aulas sempre. A imagem é uma foto do Atomium, em Bruxelas, que é um centro, são salas, cada esfera daquela ali são salas, e existem escadas rolantes naqueles tubos que unem ali. Ele representa o cristal de ferro. Se você analisar esse abençoado ali, é como se ele estivesse fazendo um cubo tridimensional, e nesse
cubo, aqui dentro tem um átomo no meio do cubo, dentro do cubo. Então, por isso que a gente chama essa estrutura do ferro de sistema cúbico de corpo centrado. Por que corpo centrado? Porque no centro tem um corpo, tem um outro átomo. Então, esse tem um outro átomo de ferro ali. E essas estruturas são presentes em todos os metais. Alguns metais têm estrutura cúbica de corpo centrado, outros têm outros tipos, tá? Mas a característica é sempre formar cristais e os elétrons ficam de boas ali, prontíssimos para viajar. Por que eles fazem isso? Porque a eletronegatividade é super baixa nos metais. Então eles não querem esses elétrons, eles ficam lá, eles não têm a capacidade de atrair, eles não atraem. Tanto que o elétron do átomo A é tão atraído pelo átomo A quanto pelo átomo B. Por isso que os elétrons ficam ali de boa. Ninguém quer ficar sem o seu elétron efetivamente, mas eles não querem os elétrons, sabe? Eu não quero, mas não quero dar. Mais ou menos isso. Tá? E conduz corrente elétrica nos 3 estados, lembrando. E aí nós temos o terceiro tipo de ligação, que é a ligação que nós chamamos de covalente. Covalente. Por que covalente? Porque ele vale para os dois. Ele covale. Não tem a cooperativa, ela coopera para todos. A covalente vale para todos. Ou seja, o elétron do átomo A, numa ligação entre átomo A e B, ele vai pertencer aos dois. É como se ele tivesse, por exemplo, ele fosse dos dois. Então ele vai valer para o A e para o B. Por que isso ocorre? Porque na ligação covalente, ela ocorre entre elementos de bastante eletronegatividade. E como eles têm bastante eletronegatividade, eles não querem doar, os dois querem receber. E se os dois querem receber, eles ficam um puxando para si, outro puxando para o outro, eles acabam se aproximando, então formando estruturas que a gente vai chamar mais tarde de moléculas, ou, em alguns casos, como o vidro, por exemplo, o diamante, a grafita, de rede covalente. Tá? Então, esses compostos derivados da ligação covalente, eles compartilham elétrons. Os dois querem, um não dá para o outro. Por quê? Então, eles vão ficar brigando, eles deixam um elétron valendo para os dois. Existem 2 tipos de ligação. Ligação covalente apolar e ligação covalente polar, como nessa imagem que eu peguei aqui. E essa ligação covalente apolar é sempre que ocorre sempre que o elemento for igual. Os elementos forem iguais. Cloro e cloro. A eletronegatividade deles é igual. Então, por mais que esse elétron pertença aos dois, ele não fica deslocado nem para um nem para outro. Agora aqui, por exemplo, HCl. Poxa, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, por mais que ele não tenha força para arrancar o elétron do hidrogênio, porque se isso acontecesse seria iônica, ele fica mais deslocado para o cloro. Por isso que acaba que o cloro fica com uma carga parcial negativa e o hidrogênio, que tem o seu elétron um pouco mais afastado dele, tem uma carga parcial positiva. Não confundir ligação polar e apolar com molécula polar e apolar. Isso é outra coisa para outra aula, tá? Mas a ligação... E aí vem o seguinte, ó. Elementos iguais. Então, vamos lá. Ligação entre elementos iguais. Iguais, ela vai ser apolar. E se for elementos diferentes, vai ser polar. Tá? Essa é a regra, um macetezinho para decorar, então. Beleza, Cleusa? Dentre as ligações covalentes, elas ocorrem de 2 formas, a covalente comum e a covalente dativa, coordenada ou ressonância. Por quê? Porque cada ligação entre 2 átomos, toda ligação ocorre pelo compartilhamento de um par de elétrons, de um par. Quando o par pertence um para cada, originalmente era um de cada, ligação covalente comum. Quando a ligação é o par que empresta para o outro, um átomo que empresta o seu par para o outro, é dativa. Exemplo disso, ó, H2O. Vou fazer aqui rapidinho. Tem um oxigênio,
tem 2 pares de elétrons aqui, 2 pares aqui. Aqui tem um par, aliás, tem um elétron desemparelhado, outro aqui. Chegou o hidrogênio, elétron desemparelhado aqui, faz uma ligação. Aqui chegou o outro hidrogênio, o outro elétron desemparelhado fez a ligação. Tá vendo essa ligação aqui, que um era do hidrogênio e o outro era do oxigênio? Bom, essa é uma ligação covalente comum. Agora vamos imaginar que essa água, ela encontrou, essa moléculazinha de água, encontrou um H+, que saiu de um ácido ou da própria autoionização da água. O que é o H+? É o hidrogênio que perdeu, por exemplo aqui, rompeu a ligação. O hidrogênio vai sair mais e o cloro vai sair menos, porque rompeu a ligação. Tá? Esse mais aqui, ele vem e junta aqui, H+, ele veio para cá. E ele vai pegar esse par de elétrons emprestado do oxigênio. Vai formar então o íon H3O+, que é o íon hidrônio. Veja que agora essa ligação, o par compartilhado, pertence única e exclusivamente ao oxigênio, na sua origem. Então, como o par pertence a um único átomo, ligação dativa. Então, ou coordenada, tá? Então, essa aqui é uma comum. Como é que é comum? Um elétron de cada. E essa aqui é a dativa. Tá? Dito isso, vamos aqui, mais uma tabelinha. Deixa eu marcar ela um pouquinho, deixar maior um pouquinho aqui. Tá? Então, em resumo, ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Como é que a gente sabe que vai ser uma ligação iônica? Claro que existem exceções, tá? Mas a gente não vai falar delas agora. Metal e ametal. Aqui fala em semimetal. Lembrem que no Brasil não se utiliza essa terminologia, tá? É simplesmente ametal. Ou hidrogênio. Tá? Que também é metal, enfim, né? Então, metal e ametal, iônica. Ametal, covalente. Metal, metálica. Então, cátions de elementos metálicos envoltos em nuvem eletrônica, que são aqueles elétrons que a gente comentou que ninguém quer. Covalente, compartilhamento de pares eletrônicos. Olha, sempre par. Às vezes é um de cada e às vezes é os dois do mesmo. E transferência de elétrons, que foi o primeiro que nós vimos lá. Característica desses compostos. Eles não conduzem corrente elétrica, porque eles não têm íons e não têm elétron livre. Eles não têm pontos de fusão e ebulição alto, porque não tem uma carga elétrica forte, são cargas parciais. Esse deltazinho parece aquele O ali com coisinha ali, parece o snorkel, né? É parcial, não é total, então não tem força. Então eles têm baixo ponto de fusão e ebulição e tal, comparando, né, com os outros dois. E condutividade elétrica. Só conduzem, dica do Pinto, quando são ácidos que ionizam. Porque o que é ionizar? Tornar íon. Então, compostos como HCl. Vou fazer aqui do ladinho. HCl. O HCl, ele é um gás. Que quando você mistura na água, ele vai separar H+ aquoso, cloreto de hidrogênio, né, o nome dele, mais quem? Mais o Cl. Esqueça. É aquoso. O que eu fiz ali? Coloquei gasoso de volta. Deixa eu fazer aqui certinho. Então, na água, ele vai formar o H+ aquoso e o Cl aquoso. Cl-, né? Isso era para ser um parênteses uma vez. Então, ele vai acontecer isso. Vai acontecer a ionização. E aí sim, o composto iônico dos ácidos consegue consegue conduzir corrente elétrica. Tá? Outra característica. Então, agora aqui eu falei da condutividade, falei da solubilidade. Alguns são solúveis, outros não, dos compostos iônicos. Tá? Metal não é solúvel em água, porque se fosse solúvel, o metal da chuva derreteu o carro. Então, aqui, acontece muito da gente receberem questões de vestibulares e tal, essas coisas aqui. Então, você vai ter que saber bem certinho quem é que conduz, quem é que não. Então, amostra 1, ponto de fusão elevado.
Opa, eu já sei que covalente não é. Condutividade elétrica. No sólido não conduz. Opa, é solúvel em água? É solúvel. Isso aqui é um composto iônico. Por quê? Alto ponto de fusão. No estado sólido não conduz e ele é solúvel em água. Claro que existem sais que não, mas nesse caso aqui seria. Amostra 2. Ponto de fusão e ebulição, ponto de fusão elevado. Opa, ou é iônico ou é metálico. No estado sólido conduz e não é solúvel em água. Qual é o único composto que conduz no estado sólido? São os compostos metálicos. Então esse aqui é um composto metálico. E agora esse aqui. Ponto de fusão baixo. Já sei que é covalente. Não conduz no estado sólido. O plástico, por exemplo, não conduz. Por isso que você consegue colocar uma tomada. E não dissolve em água. Então eu sei que esse composto aqui será covalente. Ou molecular. Que são diferentes, né? O covalente e o molecular são diferentes. Então, composto covalente ou... Observação que eu lembrei agora. Covalente, ele é um composto formado por ligação covalente, mas que não tem ponto de fusão baixo não, tá? Então, isso aqui, perdão, vou apagar de volta o que fiz ali. Esse aqui é um composto molecular. Molecular. Por que a diferença? Por que eu falei isso agora? Porque ligação iônica forma compostos iônicos. Ligação metálica forma compostos metálicos. Ligação covalente forma dois tipos de compostos. A rede covalente, que é uma rede que se comporta quase como se fosse um composto iônico. O vidro, por exemplo, ele é um composto de rede covalente. O diamante, o grafite, por exemplo, tá? E os compostos moleculares. O que interfere, o que muda de um para o outro? Muda a unidade de repetição. No caso da rede covalente é uma estrutura muito mais complexa, a unidade de repetição, e nas moleculares, a unidade de repetição é uma molécula, tá? H2O, CO2, SO2, coisas assim. Belezinha, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, acredito que era isso. Dúvidas, manda aí nos comentários e pau em máquina, porque afinal de contas, né, estudar química sempre requer mais estudo. Beijo no coração, espero que tenha ajudado a todos vocês. Fui, tchau, tchau.